O espantoso é que os bilionários da Terra reúnem-se em torno das utopias que eles pensam ser o cenário que nos espera dentro em breve. Recentemente eu li um livro chamado Utopia Profunda, de Nick Bostrom. Esse livro ele é muito grande, complicado de ser lido no sentido de que os assuntos ali enfocados poderiam ter sido trabalhados, vamos assim dizer, em menos páginas. Mas está lá, é um livro muito grande, mas assim, a profundidade do livro deixa a desejar, e alguém pode me perguntar, mas você gostou do livro? Eu diria, não. Mas como é que você leu o livro? Eu digo, porque eu não leio livros só que eu gosto. Eu me obrigo a ler livros de todos os matizes, de tudo que contraria o meu próprio modo de pensar. Eu não faço dos livros viés de confirmação para nada do que eu penso, ao contrário. Livros, para mim, é algo que eu respeito profundamente. O respeito que eu tenho pelo livro de Nick Bostrom é o mesmo que dedico aos meus. Então, assim, respeito todos. Mas qual é o problema aqui que nós precisamos pensar? Vocês têm noção do que significa essa utopia profunda que Nick Bostrom e diversos bilionários estão sonhando? Essa utopia profunda significa que os bilionários sonham e pretendem e vão fazer, vocês sabem o quê? Construir o paraíso na Terra. Ou seja, essa utopia profunda de Nick Bostrom traz em suas páginas, de forma, repito, pouco profunda, mas traz o enunciado de um processo, de um projeto, de um sonho que ele considera utopia realizável. E essa utopia realizável só vai acontecer, e aí o incômodo filosófico começa a existir, quando ele enuncia os alicerces, ou os parâmetros, ou as justificativas para que tal processo utópico tenha lugar. O incrível de tudo é que no final do livro você chega à conclusão que o que ele está afirmando é que isso vai acontecer somente pelo fato de que vai sobrar dinheiro para os bilionários. Ou seja, sobrar dinheiro para bilionários, para trilionários. Aí, por causa disso, o mundo vai ser ótimo. Por causa disso, Nick Bostrom e outros estão desenhando e tentando semear a ideia e mesmo convencer pessoas de que o mundo perfeito está para surgir, de que a abundância é algo que nos espera ali, ou seja, daqui a pouco, em termos de cronologia, em termos de agenda. Só um pouco mais e os bilionários vão ter tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, como se já não tivesse, que assim, eles não vão ter mesmo o que fazer com tanto dinheiro, porque ninguém tem. Depois que você coleciona 20 iates, 50 Ferraris, 20 Porsches, 17 castelos, depois que você coleciona tudo, aí depois que você tem tudo, 30 aviões, 50 carros, sei lá, você não tem mais nada o que fazer com dinheiro. Aí você aplica no mercado, aí também já tem muito. É tanto dinheiro em papel, título de valor, na chamada bolsa, etc e tal. E assim, não vai ter mais o que fazer com dinheiro. Aí por isso, o mundo perfeito vai ser construído. Eu já li o livro porque eu precisava estudar a mente dessas pessoas que, por mérito próprio, ou porque contrabandeiam, porque são bandidos, mas tem muita gente, mérito próprio. O mérito aqui que eu diga no âmbito do que o capitalismo promove, e todo mundo na Terra, ou quase todo mundo, muita gente queria ter essa condição, mas alguns são mais capazes e conseguem. É o jogo da vida nos termos em que ela se apresenta. Que seja. Mas o que eu estou analisando aqui, eu não estou entrando no mérito do que é que acontece no mundo em que 1%
das pessoas detém 99% da riqueza planetária. Não estou nem analisando isso. Mas o que eu estou analisando é o fato de que, porque isso acontece, daí surgir uma utopia e daí surgir o sentido de um mundo perfeito. E esse nome, Mundo Perfeito, está lá escrito no livro de Nick Bostrom, algumas vezes. Bostrom se associa a Elon Musk, se associa a diversas figuras nesse campo aí dos ou trilionários da Terra. E assim, quando você vai para o fundamento filosófico, fundamento humanístico, fundamento, seja lá de que for, não tem. E isso é espantoso. Essa utopia, diferente de todas as outras sonhadas pela humanidade ao longo dos séculos, de novo, ela surge na perspectiva da visão dos bilionários como, já que eu não tenho nada mais que fazer, eu vou então ajeitar o mundo. Eu vou então agora dar dinheiro para todo mundo, vou bababá, bababá, bababá. É algo que nós precisamos pensar, por isso eu trouxe para o programa. Por quê? Porque eu procurei algum valor de consciência. Eu já li muito, não tanto quanto eu gostaria, porque não há muita coisa para ler, mas eu já me esforcei por ler bastante sobre como esses bilionários eles conseguem realizar a construção da sua fortuna. E eu estudo isso normalmente ao longo da vida, como curiosidade. Algumas histórias são notáveis, obviamente, outras nem tanto, mas que seja. Mas qual é a questão? A questão é que uma vez eu assisti qualquer documentário que saia sobre essas questões, eu tento ver. E eu estava vendo um de Bill Gates, em que Bill Gates, com tudo que se fala dele, das organizações dele, eu não assino embaixo. Eu só critico aquilo que particularmente eu puder ter certeza de que a crítica é minimamente procedente. Eu não fico repassando críticas de todo mundo, porque todo mundo critica. Jesus foi meio que crucificado porque todo mundo espalhou um boato, fake news, a turma foi no fake news e todo mundo gritou para ele ser crucificado e ele foi. Então eu nunca entro em onda de rebanho da raça que eu pertenço. Eu tento ficar no meu canto, refletindo, erros e acertos por minha parte. Então, assim, eu não concordo com muita coisa do que eu escutei de Bill Gates, mas eu via uma ou outra questão de discussão de valores de consciência, o que já é alguma coisa. Sem querer julgar Bill Gates, que eu não tenho estatura moral para julgar quem quer que seja. Eu comento apenas atitudes de pessoas políticas e de pessoas ilustres que se pretendem donos do mundo. Aí eu, como cidadão, me permito acompanhar, fazer a leitura dos fatos e dar a minha opinião a mim mesmo, já que eu agora, entre aspas, virei alguém que fala e meia dúzia de pessoas me escutam, com prazer e gratidão que eu falo, na medida em que a paciência das pessoas possa me suportar, e cá estou eu dizendo. Em Bill Gates, com todas as críticas que eu teria a fazer a um ou outro trabalho dele, não, mas Bill Gates tem intenções malévolas com vacina para ferrar a humanidade toda. Eu não estou entrando no mérito disso. Estou entrando nas discussões de Bill Gates sobre uma série de problemas do mundo. De novo, pelo menos eu vejo uma ou outra discussão sobre esse ou aquele valor de consciência. Não é que eu concorde com o que ele fala, eu estou dizendo pelo menos a discussão. Quando você escuta um Warren Buffett, outras figuras, você de vez em quando vê alguém dizendo não, porque o dinheiro, porque é a vida humana. Alguém se lembra que existe a vida humana nessa história. Mas assim, não, porque os mais vulneráveis
Ah, não, porque a decência, dignidade e honra, isso aqui não existe. Valores como a decência, dignidade e honra, onde é que diabos eu vi algum bilionário se referir a alguma preocupação nesse campo? Não vi, mas espero que existe. Existe, eu sei que existe. Nem todo bilionário é necessariamente alguém que a gente tem que criticar. Na espiritualidade, alguns espíritos de bilionários transitam normalmente por lá e são pessoas melhores que eu. Então, assim, não é de forma alguma. Às vezes nós temos inveja de quem é bilionário, de quem é milionário, de quem é rico, pessoas que não conseguiram chegar nesse estágio, cá estamos muitos de nós. A gente termina, às vezes, sem notar inconscientemente, tendo inveja, fica falando mal, mas se a gente pudesse, a gente é que estaria no lugar deles. Então, isso é meio hipocrisia de nossa parte. Eu tento não entrar nessa. Mas qual é a minha reflexão sobre Nick Bostrom, a utopia do mundo perfeito, blá, 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 o que ele chama de utopia profunda? É porque você não vê nenhuma preocupação com os valores da consciência humana. Você não vê em Elon Musk, você não vê numa série de outras colocações de bilionários, né, sobre essa perspectiva. Não é um assunto, desculpem, assentado em uma discussão minimamente ética ou decente, não. Então, assim, nesse livro, o formidável é que nada do que dali eu pensei eu consigo aplaudir. Eles colocam, Nick Bostrom coloca algo que ele chama de telos da tecnologia. Telos, eu uso muito essa palavra nas palestras que eu faço, devido ao fato de que sou estudioso da obra de Hesíodo, de Homero e de outras figuras que usavam os conceitos gregos mais antigos, cujo significado tem a ver com o mundo da mitologia e uma interface desse mundo com os valores que nós humanos temos hoje. Então, telos significa meio que um destino inevitável. E Nick Bostrom se refere ao telos do conhecimento, ao telos da tecnologia, ao telos da computação, como sendo o causador desse mundo perfeito. Aí ele fala isso. Mas o que é que ele não deixa muito claro, ainda que esteja nas entrelinhas, que é exatamente os bilionários que surgiram devido a esse telos da tecnologia. Então, Nick Bostrom, sociologicamente falando, ele meio que diz, não, devido ao telos da tecnologia surgem bilionários e devido a bilionários vai surgir um mundo perfeito. Porque esses bilionários já têm tudo, já não precisam fazer nada, então vão fazer isso que construir o mundo perfeito. Isso me dá calafrios, isso me dá uma sensação de que algo muito, mas muito errado, em termos de elaboração do pensamento, em termos de prudência filosófica, em termos de decência psíquica, nós colocarmos as coisas desse modo. E, infelizmente, o nosso amigo Nick Bostrom e mais uns 100 ou 150 bilionários, é um clube que dá, hoje em dia, tem perto de 300 ou 400 membros, mas tem uns quase metade aí, a turma embarca nessa perspectiva, né? E assim, não, isso aí está acontecendo devido ao destino da tecnologia, que é produzir concentração de renda, e acabou-se. Eis a nova explicação que os bilionários estão produzindo na mídia, em livros como esse que eu li, em soluções sociológicas que eles estão preparando, que unem
Essa questão com o problema da falência do sistema financeiro internacional. Então, assim, pessoal, valores supremos da consciência que a gente possa identificar na atitude desses bilionários para com a vida, para com o planeta, para com a raça humana, é muito preocupante. Não há compromisso com a decência, não há compromisso com a prudência, não há compromisso com a dignidade, ainda que muitos deles façam doações a causas maravilhosas. Então, assim, eu estou fazendo essa crítica aqui e, ao mesmo tempo, reconhecendo que tem e deve e sei existir valores aí psicológicos da parte dessas pessoas que merecem um aplauso, claro que sim. Mas a minha reflexão aqui é sobre a despreocupação. E agora, quando você começa a ler os livros, os programas, as entrevistas que esses homens, esses seres humanos dão, esses homens e mulheres dão, de que não há essa preocupação com qualquer valor que mantenha a vida, entre aspas, humanizada. É uma vida estranhamente desumanizada, sustentada por uma sobra de tempo e de dinheiro de quem não tem mais nada para fazer na vida, porque já não tem mais nem dinheiro para juntar. Então, assim, é preocupante. Não, mas finalmente o mundo vai ser um lugar maravilhoso, porque a pobreza vai se acabar. É isso que está lá escrito no livro. É abundância para todos. Que seja. Para quem está com fome, para quem está com problema de saúde, para quem está desesperado, desempregado, e a inteligência artificial está criando mais e mais desemprego. De onde vem algo que nos manterá vivo para quem está passando por problemas sérios? Pouco importa de onde vem. Que venha. Isso ajuda a manter minimamente alguém vivo e isso é digno por si só, que seja. Então vejam como o assunto não é fácil. Os governos nunca resolveram, nem de direita, nem de esquerda, nem presidencialismo, parlamentarismo, monarquismo, ninguém nunca resolveu nada. Agora os bilionários irão resolver. Mas só vão resolver porque há uma inescapável constatação de que o destino da computação e da tecnologia inevitavelmente é esse. Esse o quê? Produzir riquezas mil, mas que não vão para milhões de pessoas, vão para dezenas ou centenas de pessoas. Que seja. Nick Bostrom, no seu livro Utopia Profunda, discute também algo muito interessante. O quê? Qual o sentido da vida do ser humano no mundo perfeito? Como é que é? É isso mesmo. Qual o sentido da vida do ser humano no mundo perfeito? Sabe qual é o temor deles? Eles quem? Dos bilionários que estão na tessitura dessa utopia profunda? É de que nós humanos morramos de tédio. Porque não serão só os bilionários que vão... que não tem o que fazer, porque já tem tudo, blá, 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 blá. Os humanos, quando não mais tiverem que se preocupar com a sobrevivência, os humanos pobres, simples mortais, mas como também vão ter tudo no sentido de que vão ter um mínimo para tudo, o que dignifica a existência, ainda que isso seja dado, e ok, mas a preocupação é o tédio. Um mundo sem necessidades, um mundo sem obstáculos, um mundo sem desafios, um mundo sem problemas. O mundo é perfeito. Vai provocar problemas de dissonância psíquica, blá, 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 blá. Aí, assim, a gente olha para o mundo como ele é hoje, ano 2025. A gente olha para a vida como ela é. Impessoal, tá nem aí para ninguém. A vida, por ela mesma, não sabe nada.
A natureza não sabe o que é certo e o que é errado. Ela mata, ela ferra, ela impõe o mais forte como sendo o dono da história. Nós, humanos, é que temos humanizado, desculpem o pleonasmo, a vida. Ou seja, nós, humanos, é que temos introduzido os valores. Não é a natureza e nem é Deus. Ninguém fez isso. Nós, os humanos, é que fizemos isso. Não, mas Javé entregou a Moisés as tábuas dos mandamentos, blá, 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 blá. Ali tinha valores, códigos comportamentais. Ah, mas é valor, tá bom, é valor. Mas Javé não é Deus, tem nada a ver. Ou seja, há um processo em curso que lentamente faz com que os humanos, ou recebendo de outros seres que não são humanos, mas nada a ver com Deus, ou os humanos sozinhos, através dos sonhos, das utopias, vão gerando esses valores. Mas aí, quando você vê esse mundo perfeito, de Nick Bostrom e Elon Musk e outras figuras, e compara com a vida como ela é, diz, não, aguardem, até 2030 isso está acontecendo. Isso é uma loucura generalizada. Na hora que você imagina que a mente dessas pessoas está trabalhando, partindo de pressupostos que estão vinculados a esse tipo de ideia utópica e todos os esforços que elas desenvolvem é para a realização dessa utopia, é um quadro dantesco, é um quadro complicado. É um quadro em que parece que toda a evolução do ser humano até hoje, tudo que nós tentamos produzir até hoje, no sentido de descortinar a vida, produzir valores, produzir modos de socializar a vida, de tocar a vida adiante, modos de capitalizar os processos que geram bens, que geram tecnologia, geram produtos, ou seja, todas as nossas tentativas, né? Tudo isso está sendo varrido para debaixo do tapete para que somente seja percebido isso que está sobrando dinheiro na mão dos bilionários, ninguém precisa se preocupar com nada, porque o mundo perfeito está vindo, e cuidado, que vai ser tão bom que você pode até morrer de tédio. Não, Rogério, você está sendo muito crítico e irônico. Quisera eu. O pior é olhar o mundo como ele é hoje e imaginar que é isso, essa lavagem cerebral que essa turma está implementando, instaurando. E assim, várias empresas já estão pagando a você $80, $100 em criptomoeda, deixa a gente só fazer a leitura da retina do seu olho, ou colocar um chip na sua mão, ou blá, 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 você vai ficar vinculado ao bilionário tal, à empresa tal. Ou seja, Blade Runner, aqueles filmes em que os governos desaparecem, os países desaparecem e o mundo é governado por grandes corporações comerciais. Eis o mundo perfeito que nos espera, segundo essa ótica. Eis a utopia profunda dos bilionários. Meus sonhos são bem menores. Eu não sei quanto ao de vocês. Eu já me esforcei e me esforço nessa vida para não ser nada, imitando Fernando Pessoa, que diz, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, mas os sonhos do mundo todos que eu tenho são muito modestos. Não passam por esse tipo de devaneio ou de realidade paralela. E olha que eu lido com muita maluquice e realidades paralelas de diversos níveis, mas nesse nível, realmente, em que a arte do sonho humano, as utopias que nós podemos persegui-las, em nome dos valores da consciência que dignifica a vida humana, em nome dos valores supremos de uma consciência que homenageia a existência, mas olhar para esses conceitos
da utopia profunda que o nosso irmão Nick Bostrom e outros estão aí ofertando como sendo a solução para o problema da Terra, realmente é preocupante.